Boa tarde, gente. Eu vou trazer para vocês hoje um problema novo, um problema emergente para os sistemas de saúde de um país como o Brasil, né? E vocês vão entender por que a gente vai trazer esse problema. Na verdade, quem é sobrevivente de câncer? Há 40 anos, quando, por exemplo, o CEPOM, onde eu trabalho, foi construído naquele modelo hospitalocêntrico dos sistemas de saúde, sobrevivente de câncer era um familiar que tinha passado pela perda recente de um familiar para a doença, né? Mas hoje, sobrevivente de câncer é a pessoa que teve um diagnóstico de câncer, não importa a fase que está. Aliás, foi um médico que, bem jovem, teve um linfoma, que começou a filosofar sobre o que é sobreviver ao câncer. E ele diz que tem três fases principais. Uma durante o tratamento, então desde o dia que ele recebe o laudo anatomopatológico, ok, eu tenho um câncer, até o final ativo do tratamento, seja químio, radioterapia, cirurgias. A segunda fase, que é a fase da transição, quando o tratamento termina e ele começa a se recuperar, recuperando o cabelo até, o trabalho, as relações, que às vezes ele deixou se concentrando no tratamento. E a terceira fase, que é o que a gente vai conversar hoje, que é essa busca de um novo normal, que é a sobrevivência de longo prazo. Quem passou por aquele estresse, né, de um tratamento de câncer, mas que conseguiu recuperar sua vida. Então, hoje, isso é uma realidade para pelo menos 60% dos adultos, isso são dados dos Estados Unidos, no Brasil em torno de 50%, e 70% no Brasil, 68% das crianças sobrevivem a longo prazo, né, depois de um tratamento de câncer. Então, câncer deixou de ser uma doença fatal para se tornar mais uma das doenças crônicas, que é o nosso desafio. Então, nesse gráfico, vocês veem que no início a gente tem muitas perdas para a doença, mas que depois de 5 anos ainda tem perdas, mas quase se estabiliza. Então, o conceito de cura está entre aspas, porque é um conceito de grupos, né? Um conceito epidemiológico de certos grupos que sobrevivem mais ou menos à doença. Então, no Brasil, quantos são os sobreviventes de câncer, ou no mundo, pelo menos? No mundo, a IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, que é um braço da OMS só para estudar câncer, diz que a gente tem pelo menos 32 milhões de sobreviventes do câncer. Isso considerando só naqueles primeiros 5 anos do diagnóstico. Eles não contam, não sabem muito bem como contar os de longuíssimo prazo, né? Nos países em desenvolvimento, então que já há mais de 20, 30 anos estão preocupados com os sobreviventes, eles chegam a ser 3% da população, se tornando um novo desafio da saúde pública. No Reino Unido, o aumento é de 3% ao ano, porque é uma população bastante idosa e, claro, né, com a idade aumenta o nosso risco de câncer. No Brasil, a IARC calcula pelo menos 0,5% da população, ou seja, 1 milhão de sobreviventes de câncer. Em Santa Catarina, se eu aplicar esse 0,5%, dá 30 mil pessoas sobreviventes de câncer. Se for em torno de 1%, que eu acredito, que Santa Catarina é o estado mais longevo do Brasil, por isso que a gente começou por aqui a se preocupar com o assunto, talvez a gente tenha mais de 50 mil pessoas sobrevivendo ao câncer e com necessidades especiais de cuidados que a gente vai conversar hoje. Então esse é um novo desafio, já não basta os que a gente tem, né, mas é um novo desafio para os sistemas de saúde, que aumenta ano a ano, com o envelhecimento e o crescimento das populações, com o uso de técnicas de rastreio do câncer de mama, do colo de útero, né, e até dos melhores resultados na oncologia de cada um desses tratamentos. Então, câncer é uma doença que nem todas têm um bom prognóstico, né? Eu sempre falo, Steve Jobs, com todo o dinheiro do mundo, morreu de câncer de pâncreas. E se vocês olharem essa tabela, ela mostra que pâncreas é o último, né, nessa tabela, com a menor sobrevida de menos de 10% em 5 anos. Enquanto, por exemplo, câncer de testículo, quase 90% das pessoas afetadas por esse tipo de câncer estão vivas, né, no longo prazo. Câncer de mama, de próstata, estão entre ali os 10, 15 que tem melhor sobrevida. De que essa tabela todo médico deveria ter no seu bolso, porque quando ele dá um diagnóstico de câncer, o paciente pergunta: qual é a minha chance, doutor? E essa tabela ajuda a responder se o câncer é de melhor prognóstico ou de pior prognóstico. Dos tipos de câncer que mais sobrevivem, né, nos Estados Unidos, no Brasil, a gente, como eu disse, a gente não está estudando isso ainda muito a fundo. O câncer de mama compõe 22%, o câncer de próstata em torno de 20% e o câncer de colo e reto em torno de 9, 10%.
O outro 50% é composto de um mix de neoplasias, né? Aquelas primeiras ali que eu mostrei, as 15 mais, e às vezes até câncer de pulmão e outros, né? Mas em Santa Catarina eu queria destacar o melanoma. Nós somos campeões nacionais em melanoma, acho que se explica pela nossa pele clara, descendentes, né, de europeus, de italianos, de alemães, nesse sol aqui quase tropical e a falta de cuidados, né? Então, câncer para algumas pessoas hoje é uma doença crônica e esses cuidados precisam ser adequados às necessidades dos sobreviventes e de suas famílias. Nos Estados Unidos, já desde 2006, o Institute of Medicine publicou um livreto que chama From Cancer Patient to Cancer Survivor. Então, mudando esse status de tratamento ativo para um cuidado pós, né, essa luta contra o câncer. Na Inglaterra também teve esse aumento de sobreviventes. E quando eu comecei a estudar esse assunto, disseram que eu estava me preocupando com um problema de país de primeiro mundo. Só que em janeiro desse ano saíram as estatísticas de sobrevida de câncer de mama para o Brasil e de outros tumores, né, num Concord Study, e mostrou que a nossa sobrevida de câncer de mama é praticamente igual ao dos canadenses ou de países da Europa. Mama, então, é o câncer que mais começou a aumentar o número de sobreviventes, né, pelas estratégias terapêuticas melhores, né, e talvez também uma parte pelo rastreamento. Então, de cada 5 sobreviventes, 1 é de câncer de mama, que é o que a gente vai focar mais a partir de hoje. Então, vocês vejam nesse gráfico que a sobrevida começou a aumentar na década de 70, né, nesses últimos 40 anos, mas principalmente depois dos anos 90 é que mais pessoas conseguiram, né, passar pela doença e estar vivendo a longo prazo. Mas isso não é sem um custo na saúde. Existem consequências negativas. A Mariana depois vai falar das consequências positivas, né, que sempre na vida tudo tem dois lados. Mas de consequências negativas, o tratamento do câncer tem a síndrome de fadiga crônica, ansiedade, depressões e angústias, né, por esses um estresse pós-traumático, né, um sofrimento psíquico dessa ameaça à sua vida, às vezes alteração da imagem corporal, quando uma perna tem que ser amputada, ou mesmo uma mastectomia radical, né, tem sequelas nos relacionamentos, às vezes os maridos deixam as mulheres que perdem a mama, né, ou por outros problemas, de falta até de entendimento disso. Alguns ficam com dor crônica pelas cirurgias ou pelo próprio tratamento. Neuropatia acontece por algumas quimioterapias que são feitas. Cardiotoxicidade é uma sequela pela radioterapia, às vezes na área do coração, ou até drogas que são consideradas cardiotóxicas. Ficam com sequelas no pulmão também por radioterapia ou drogas que causam fibrose. Na esfera sexual, alguns problemas, né? Infertilidade, quando esse paciente foi mais jovem, né, nesse tratamento, e o medo da recaída e da incerteza, que é o tema que a Mariana vai falar na sequência. Então, se sabe hoje, tem uma hipótese pelo menos, que a trajetória de envelhecimento de quem tratou câncer é um pouco mais acelerada do que quem não teve um câncer. Então, isso começa a levar com que a gente se preocupe com os efeitos que todos nós temos, né? Envelhecendo, a gente vai ter mais comorbidades, a gente pode ter um déficit cognitivo, funcional de vários órgãos, mas o sobrevivente de câncer não se sabe se pelas próprias células dele, né, que conseguiram ter um câncer, ou pelos tratamentos, ou uma soma das duas coisas, tem essas sequelas, esse envelhecimento celular, né, e dos órgãos um pouco mais precocemente. Então, resumindo, hoje eu vou focar mais no câncer de mama, né, se a gente quer falar, vamos falar de 10 tipos de câncer, mas vamos focar no câncer de mama. Aqui no CEPOM tem uma das sobrevidas, já nos últimos 10 anos, de mais de 75%. E entram mais ou menos 350 pacientes novos, aqui toda a região da Grande Florianópolis é atendida no CEPOM, né, pelo menos 50% vai procurar o SUS, e entram 300 pacientes novas, e se 80% estão vivos, elas ficam, né, em cuidados no CEPOM, o que está se tornando um pouco insustentável para que novos pacientes possam ser atendidos. Então, quais seriam as necessidades mais comuns que a gente está desafiando a atenção primária a começar a pensar nesses cuidados? Porque os problemas de saúde são comuns, assim, à da população, um pouquinho piores, né, ou com alguns efeitos mais intensos no sobrevivente de câncer. O ganho de peso. 50% das pacientes que passaram por um tratamento de câncer de mama ganham de 3 a 5 quilos, mas 20% podem ganhar de 10 até 20 quilos. A menopausa precoce, com todos os seus sintomas, e a redução da fertilidade acontece em quase 50% das pacientes. O linfedema, que é um braço mais
inchado, né, pelas sequelas cirúrgicas ou até radioterápicas nessa região da mama e da axila, pode acometer de 10% a 35% ou até 50% das pacientes, dependendo então do cirurgião, né, do tratamento. A fadiga crônica, que é uma síndrome, que é uma mistura de sintomas físicos com sintomas emocionais, acomete 30% desses pacientes no longo prazo. Durante o tratamento, chega a 99% dos pacientes terem essa fadiga, esse cansaço crônico que não melhora com sono, né? Misturado com sintomas físicos e emocionais, a gente vai ver um pouco depois. Ansiedade e depressão também são sintomas comuns e necessidades, né, de saúde desses sobreviventes de câncer. E quais seriam as menos comuns, que às vezes assustam mais o profissional de saúde? A doença cardiovascular, então dependendo, claro, das drogas que usou, do tempo, das doses, da radioterapia, acomete de 1 a 5% desses pacientes. Mas não se recomenda exames como um check-up dessas pacientes. Simplesmente só quando elas têm sintomas, elas têm que ser acompanhadas, né? Osteoporose e fraturas podem acometer 2% das pacientes. E a recidiva do câncer, que é o grande medo, é de 0,5% a 1% ao ano. E segundo as neoplasias, que seriam outros cânceres causados ou pela genética do paciente, misturado com aquela radioquimioterapia, que às vezes até aceleram outros tipos de câncer, seriam leucemia, câncer do endométrio e sarcomas, de 1 a 2% dos pacientes. Então, no total, em 20 anos, 16% dessas pacientes sobreviventes é que vão ter um evento relacionado ao câncer, seja uma recidiva ou uma segunda neoplasia. Isso dado dos registros dos Estados Unidos, que provavelmente aqui é mais ou menos semelhante, porque os tratamentos são semelhantes. Então a gente pensa, qual seria o melhor modelo e aonde cuidar dessas pacientes? Mas para isso a gente precisa de diretrizes para a prática clínica. O CEPOM nunca tinha organizado e quais são os cuidados, de quanto em quanto tempo, e a gente começou nesses últimos meses agora a organizar para todos os tumores. O de mama está pronto, está disponível na página do CEPOM. Para o câncer de mama se recomenda do 1º ao 3º ano, história, exame físico, né, dizer 2 a 4 vezes por ano. No 4º e no 5º ano a mesma coisa, só que só 1 a 2 vezes por ano. E a partir do 5º ano, que é quando o CEPOM vai começar a liberar esses pacientes, aliás, já está liberando, é fazer história, exame físico anualmente e complementar esse exame físico com uma mamografia ao ano. E esse exame físico é um pouco especial, vocês vão ver, a gente tem um vídeo, vou mostrar depois, né? E se nenhum sintoma, ela não se queixar de nenhuma outra coisa, né, relacionada ao câncer, nenhum outro exame tem que ser solicitado. O tempo desse acompanhamento, algumas falam em 10 anos, outros em 20 anos, os outros indefinidamente. E até em estadios, aqui a gente fala em estadio 1, 2 e 3 do câncer de mama, mas alguns falam do câncer in situ e do estadio 1, que já no 1º ano pós-tratamento poderiam ser transferidos aos cuidados da atenção primária à saúde. Então aqui está o vídeo, que também está disponível no Telesaúde, né, na lista, mas também no YouTube, né, o Dr. Kripa é o mastologista do CEPOM abordando esse tema, né, do exame físico e dos sintomas pós-câncer de mama para orientar a atenção primária. Ele é um bom vídeo para vocês aprenderem o que vocês vão abordar na educação em saúde, como explicar os possíveis sintomas, as recaídas do câncer da mama e aconselhar a procurar a equipe quando alguma coisa acontecer, né? Então, dosar essa informação. Por que isso é importante? É muito importante o próprio paciente ser empoderado, né, desses sintomas, porque 50%, 70% até das recaídas acontecem entre uma consulta e outra do paciente. Então, ele mesmo tem que estar alerta, né, para esses sinais e sintomas. Então, como planejar esse cuidado? Com educação em saúde, né, baseado nessas informações, com exercícios e automassagem que eles aprendem a fazer com o serviço de radioterapia, com o serviço de fisioterapia dentro do CEPOM, recomendar atividade física regular. Por exemplo, no CEPOM a gente não tem essa opção, é um hospital terciário, né, que é muito recomendado então para fadiga e para melhora da vida da pessoa. O manejo do peso, então com intervenções de dieta e também comportamentais, que também não podem ser feitas no CEPOM, porque os nutricionistas estão se ocupando dos novos pacientes, né, não só de mama, mas de todos os tipos de tumor. E os grupos e redes de apoio, né, que também são mais frequentes de serem encontrados na estratégia de saúde da família. Então, o que a gente quer é tentar organizar o sistema de saúde em rede,
Câncer não é uma novidade para vocês, né? Claro que o sobrevivente é um novo problema, um problema emergente do sistema de saúde, mas vocês já fazem muito bem a promoção da saúde, a proteção com a vacina, que seja da hepatite B e agora do HPV. Vocês fazem as técnicas de rastreio com câncer de mama, né? De colo de útero. Vocês suspeitam quando alguém vem com sinais e sintomas que não melhoram, né? Agora a proposta é o cuidado do sobrevivente. Na atenção secundária, o processo diagnóstico, a terciária seria. Então, aqui, essa flecha que sai seria o paciente que não responde ao tratamento e o paciente que responde voltaria para a jornada de cuidados na atenção primária à saúde. O modelo que a gente quer, então, né, a gente acho que já respondeu aonde, né, na atenção primária, sim, por quem? Pelo médico enfermeiro. Então, como fazer a transição? O CEPOM está organizando um ambulatório, para dar o resumo do tratamento que a enfermagem tem feito, com uma carta para vocês, dando até os links dos vídeos, né, que o CEPOM preparou junto com o Telesaúde, e as diretrizes para o cuidado, por exemplo, no câncer de mama, e de preferência orientando o paciente a usar a ouvidoria se ele não tem sua atenção, as suas necessidades de saúde atendidas. Então, para vocês começarem a coordenar esses cuidados. Então, a gente pensa em ser acolhido lá, né, pelo médico, enfermeira, uma consulta agendada, e vocês planejarem, junto com a equipe do NASF, os cuidados de agora em diante para eles, né? Então, a chave do sucesso, pelo menos no Canadá, foi, e rede é isso, é trabalhar a comunicação. Sempre teve barreiras entre, né, hospital, ainda tem, né, e atenção primária, mas a ideia é fazer fluir essa comunicação. E o CEPOM está disponibilizando um contato-chave na direção e também clinicamente para as dúvidas e estudos. Então, o que a gente quer é melhorar a saúde de quem conseguiu passar pelo câncer, né, um bem-estar físico, emocional, social e espiritual e o autocontrole da sua vida. Então, ajudar a voltar a viver saudável e positivamente. Por que a atenção primária é o locus ideal? Porque ele precisa fazer intervenções dietéticas, de exercício, até parar de fumar, né, apesar de ter esse serviço no CEPOM, os outros dois não têm, e isso aumenta a chance de viver mais e melhor depois de um câncer. Ferramentas de cuidado, para essa qualidade de cuidado com vocês, é comunicação e educação permanente em saúde. Então, ajudar a construir um modelo sustentável para o sistema de saúde, isso é um problema emergente, né? Para a gente atender às necessidades dos sobreviventes e de suas famílias. No mundo inteiro, a sobrevida é igual, com bons resultados na qualidade de vida, os pacientes estão satisfeitos com a atenção primária cuidando deles. Promoção da saúde, suporte psicológico e cuidado holístico é o locus que mais oferece isso, e alguns até preferem os enfermeiros porque eles dedicam mais tempo, né, ao paciente que quer ser ouvido. Barreiras existem, a gente está tentando contorná-la antes, né, de começar, é a dificuldade de comunicação, então a gente está abrindo esses canais de comunicação, vão estar na cartinha que vocês vão receber. Né? Tentar estimular os coletivos de educação permanente com a gestão e os operadores do SUS, que somos nós, para transformar nossos processos de trabalho. As dificuldades de acesso aos serviços, tem que ser os gestores de vocês organizando, né? E o medo e a ansiedade dos pacientes e de nós cuidadores ou da sua família, a Mariana vai falar para vocês. A gente espera que com isso a gente evite consultas desnecessárias desses pacientes e até a iatrogenia deles lá, né, que é a prevenção quaternária, que no CEPOM se dá muito remédio, né, mas que com vocês eles vão poder ter um cuidado mais integral, mais holístico, né, e vão dar acesso para os novos pacientes que precisam chegar no CEPOM mais rápido para tratar a sua neoplasia. Afinal, lá a tecnologia dura é para isso, né, e o cuidado desses pacientes pode ser muito bem feito na atenção primária. Ele pode também ser um fio da meada para a nossa rede de atenção às pessoas com câncer. Agora, eu vou passar a palavra para a Mariana, que vai abordar o medo da recaída, que é a grande barreira, né, para esse cuidado. Boa tarde, então eu sou Mariana, sou psicóloga do NASF, aqui na Prefeitura de Florianópolis. E para participar junto com a Seren da aula de hoje, eu trouxe a proposta de falar do medo da recaída e também de formas de cuidado, né, no medo da recaída do câncer. Por quê? Porque é uma das consequências mais frequentes e prevalentes nas pessoas que vivenciaram, que tiveram câncer ou que estão tendo câncer, estão no momento de tratamento. Bom, as pessoas que tiveram câncer, né, nós consideramos as sobreviventes. Esse termo é um termo muito usado na literatura tanto de oncologia quanto de psicologia, tá? Se usa mais esse termo do que o termo de cura. Bom,
Por que também? Porque se vê que as próprias pessoas que vivenciaram o câncer, elas muitas vezes não se veem como curadas prontamente, né? Geralmente se veem como sobreviventes. É um termo também que se começa quando? Quando é que é definido? Quando a partir do momento do diagnóstico e vai acompanhando esse conceito até ao longo da vida da pessoa, tá? Então, tem uma predominância nesse termo a princípio. Bom, para falar de medo da recidiva, para falar de sobrevivência, a gente tem que considerar também a alta. A alta no sentido da vivência paradoxal que essa alta pode promover. Porque, geralmente, ela pode ser vivida com um sentimento de ambivalência. Porque, ao mesmo tempo que a pessoa pode se sentir esperançosa, alegre, de estar sendo liberada de um acompanhamento mais intensivo, numa média complexidade, num ambiente hospitalar, ela também pode, em alguns momentos, se sentir insegura, achando que lá poderia ter uma proteção maior, né, a partir da vigilância médica, a partir dos tratamentos medicamentosos. Então, ao mesmo tempo em que esse sentimento ambivalente, por exemplo, está relacionado ao mesmo tempo que a pessoa deseja essa vigilância médica para se sentir aparentemente mais segura, também pode algumas vezes ficar angustiada, porque se tu está fazendo um atendimento mais intensivo, pode passar a sensação de que você ainda não está melhor, de que você ainda não está bem. Então há uma sensação de ambiguidade. A mesma felicidade de estar vivo, de estar melhor, pode gerar um receio de voltar a adoecer, né? Então deseja e não deseja. Bom, e o que é o medo da recidiva? A definição mais utilizada é o medo que o câncer possa voltar a progredir no mesmo lugar ou em outra parte do corpo. Geralmente esse medo ele varia de uma reação normal, uma hora ou outra a gente tem medo, né? Qualquer pessoa pode ter medo, até uma clinicamente significativa, né? Realmente gerando um mal-estar na pessoa que sente esse medo, dependendo da intensidade. E é uma construção multidimensional, tem muitas dimensões e muitos fatores que vão influenciar positivamente ou negativamente nessa intensidade. Bom, consequências que podem ocorrer. Comportamento excessivo de verificação e angústia intensa. Alteração na percepção de estar doente, tá? E quando eu falo dessa alteração, não é só da pessoa que sobreviveu ao câncer, do cuidador também, cuidador familiar, um cuidador profissional de saúde que tenha um vínculo maior com essa pessoa que está sendo cuidada ou que foi cuidada, tá? Comportamentos, pode aumentar os comportamentos de procura por segurança, então buscas muito frequentes de consultas, de exames, de telefonemas, pode gerar um comprometimento funcional, um funcionamento mental e cognitivo, como, por exemplo, alterações na memória, na concentração, no pensamento. Também tem relação com sintomas de depressão e de ansiedade, como toque e estresse. Bom, fatores que influenciam. Eu fiz um levantamento de várias pesquisas, tá? Queria até frisar que a maioria são internacionais. A gente tem poucos estudos ainda sobre o sobrevivente, apesar de, como a Celine estava trazendo, nossos brasileiros, nossos pacientes, nós estamos sobrevivendo muito mais ao câncer, né? Não é de hoje. Então, esse levantamento foi feito a partir dessas pesquisas internacionais, tá? Bom, alguns fatores aqui. O significado, apesar de todo o progresso do tratamento, né, de a gente ter tantas pessoas sobrevivendo, tendo alta, ainda o câncer é associado na nossa cultura, na nossa fantasia, ele ainda é muito associado com a morte, com a ideia de morte, tá? E com o medo dela. Bom, as marcas no corpo. Muitas pessoas, principalmente que vivenciaram cirurgias mais invasivas, que deixaram marcas, ou então que tiveram algum comprometimento físico, alguma alteração física a partir, alteração da autoimagem a partir de uma neoplasia, geralmente tendem a remeter mais à sensação de perda, né? E essa perda também pode influenciar no medo da recidiva. Consultas, em geral, perto de consultas médicas, consultas de enfermagem, enfim, consultas de saúde, de monitoramento, tende a aumentar a intensidade desse medo. Por quê? Porque fica aquela ansiedade de, bom, será que nessa próxima consulta vou receber uma má notícia novamente? Por outro lado, também a consulta tendo uma
um resultado positivo, um resultado bom, também reforça que a caminhada está acontecendo, que existe uma melhora. Outros fatores que influenciam: a satisfação com o sistema de saúde. Quanto mais satisfeita a pessoa está com o sistema de saúde, mais segura ela está, mais vínculo ela tem com os profissionais, tende a diminuir o medo, influenciar pelo menos desse jeito. A idade, geralmente se observou que nos mais jovens há mais medo, tá? Nas mulheres se observou muito que antes da menopausa a intensidade de medo era maior. O histórico familiar: se a pessoa que teve câncer também teve alguém na família com câncer, né? Dependendo da história, de como eles vivenciaram esse adoecimento, se tiveram uma perda, vai aumentar essa intensidade. A extensão ou tipo de tratamento: quanto mais longo o medo, pode ser maior. Quanto mais longo esse tratamento, pode ser maior o medo. Comorbidade: ter mais de uma doença ao mesmo tempo prevê mais medo. Outros fatores que influenciam: a recidiva ou diagnóstico de metástase, vai intensificar. Situação financeira: aumenta o medo com problemas financeiros. Esse é um ponto importante para a gente considerar na nossa realidade, a realidade do nosso país, onde muitas pessoas estão em vulnerabilidade social ainda. Achei curioso isso, tem pouca relação com o gênero e com o nível de instrução. Às vezes a gente tem uma ideia na nossa cultura que talvez as mulheres tenham mais medo. Bom, talvez as nossas pacientes, as pessoas que a gente atendam, as mulheres, elas até manifestem mais esse medo, mas os homens também podem ter uma intensidade, podem viver esse medo, tá? Que vai influenciar nesse processo de cuidado, tá? Com os pacientes que a gente atende, as pessoas que a gente atende. O nível de instrução, tá? Então, assim, não é porque a pessoa tem uma formação biológica, uma formação na saúde, que ela não vai vivenciar toda a situação do câncer, não vai vivenciar esse medo de voltar a ter, tá? Porque nós somos muitas coisas, nós somos muita vivência, muitas experiências, nós não somos só nosso plano racional de estudo, tá? Então é importante considerar isso, sim. Inclusive eu tenho amigas, enfermeiras, médicas, que sempre relatam muita intensidade em alguns momentos da vida, tá? Então é muito importante a gente cuidar também de todo mundo. Porém, o entendimento da informação, o manejo dos sintomas e a coordenação dos cuidados diminui o medo. Frisando também a importância da gente poder estar com o paciente, estar com as pessoas que a gente atende, orientando, pensando, conversando, ajudando a manejar. Tá? Bom, fatores que diminuem o medo, que ajudam nesse sentido, que são positivos: o apoio social, o cuidado psicossocial e as práticas integrativas e complementares. Se viu muito, por exemplo, que grupos de convivência, de apoio psicológico, de artesanato, a busca ativa da equipe, o yoga, a meditação, a dança circular, ajudam a pessoa a diminuir o medo e a ter mais esperança com a vida. Por falar em vida, os projetos de vida, que é a capacidade de se projetar além do aqui e agora, promove qualidade de vida e diminui o medo da recidiva. Por quê? Porque projetos, se a gente for pensar, projetos de vida é se ligar à vida, é ter a sensação de uma continuidade, de um futuro. Quando eu falo de projetos, pode ser um projeto, fazer um curso, mudar uma profissão, o que eu vou fazer no final de semana, o que eu vou fazer amanhã, tá? É se ligar a essa continuidade. Então é importante a gente também pensar em como incentivar. Outro fator que influencia também, que eu acho importante frisar, que é o medo do cuidador de que o sobrevivente tenha uma recidiva, influencia o medo da pessoa que sobreviveu, assim como o medo do sobrevivente influencia o medo do cuidador. Quando eu falo de cuidador, eu até já tinha falado um pouco antes, né? A família, são as pessoas que são ligadas afetivamente, e também é o profissional de saúde. Tá? Em algumas pesquisas, inclusive, se viu que os cuidadores tinham uma intensidade maior de medo do que as pessoas que estavam em tratamento ou que tiveram câncer. Tá? Gente, por quê? Porque quando a gente é ligado a uma pessoa, quando a gente cuida daquela pessoa, a gente está vivenciando, de certa forma, toda a angústia, todo o sofrimento, todas as situações de mal-estar que aquela pessoa passou. Tá? E também não é só a preocupação. Nesse momento a gente entra em contato com a nossa própria vida, com os nossos medos e com o nosso próprio medo da finitude, né? Pensando no significado que eu estava trazendo antes, que o câncer ainda tem com relação à morte. Então é importante a gente considerar toda essa complexidade. Bom, o medo da recidiva foi visto que tem sintomas muito semelhantes ao estresse pós-traumático, principalmente em três sintomas típicos, tá? Desse transtorno, que é a reexperiência,
o evitamento e o distanciamento e a agitação. O mais observado foi o sintoma da reexperiência, tá? Foi observado em 50% das pessoas que têm medo. Esse sintoma eu vou falar um pouco mais pra frente. Bom, falando de estresse pós-traumático, de medo, nós vamos falar então de trauma, tá? Brevemente. O que é o trauma psíquico, tá? É um acontecimento ou uma situação muitas vezes intensa, violenta, que pode causar um dano no nosso aparelho psíquico. Geralmente, ela compromete o nosso escudo protetor, que são as nossas defesas, que são responsáveis por nos proteger de ansiedades muito intensas, de vivências muito intensas. Então, a pessoa ela se vê vulnerável, tá? E quando eu falo desses acontecimentos, não necessariamente é um acontecimento, só um acontecimento intenso, catastrófico, pode ser vários acontecimentos, às vezes pequenos, que vão se somando. É um diagnóstico, é uma quimioterapia, é uma cirurgia mais invasiva, é uma crise na família, uma crise na relação conjugal, por exemplo. Todos esses acontecimentos podem se somando e gerando essa lesão, esse comprometimento nas nossas defesas, nosso escudo protetor. Tá? Eu deixei essa figura aqui na lâmina também para mostrar, para simbolizar muito da sensação que a pessoa que vivenciou um trauma, né, se sente. Ela se sente mais ou menos como essa figura, em pedacinhos. Tá? Se a gente pensar, mesmo quem nunca vivenciou um trauma muito intenso, quem é que nunca se sentiu assim? Sabe quando a gente fala, tem uma decepção, uma perda, a gente diz, nossa, parece que meu peito está em pedacinhos, meu coração está partido, ai, eu estou quebrado. Estou dando um exemplo, assim, claro, num grau muito menor, mas para a gente ter uma ideia do que poderia ser, né, essa sensação. E também frisar a importância de como é valoroso a gente acolher, a gente pensar numa clínica ampliada, num cuidado, para ajudar a juntar esses pedacinhos, porque eles podem ser juntos, eles podem ser cuidados, eles podem ser reparados. Bom, falando do trauma, uma das características do trauma, né, que tem relação com o medo, é o flashback, que é o quê? É uma memória involuntária de um fato do passado que parece estar acontecendo no presente. Tá? E quando eu falo desse... são estímulos que podem evocar essa sensação, né? Essa memória involuntária do passado. É uma notícia no jornal, é um comentário do vizinho, né? É um exame, é uma consulta. Então, só pra gente pensar, por exemplo, quando aparece aquele paciente, aquela pessoa que vem nos procurar e diz muito ansioso, muito angustiado por causa de uma alteração num simples exame de sangue. A gente pensa, nossa, mas é um simples exame de sangue, por quê? Por que ela está assim? Por que ela está procurando tão angustiado? Para a gente poder entender que o que ela pode estar vivenciando, o que aquilo significa, né? Que pode ter evocado, sim, essas memórias. Tá? E quando eu falo dessas memórias, assim, não é uma imagem, é um conjunto de coisas, né? É uma dor, é um nó na garganta, é uma dor no peito, às vezes é o calor, é o frio, são sensações corporais, são sons que a gente lembra, tá? Então é um conjunto de coisas que pode ser muito intenso. Bom, e como cuidar? Como pensar, diminuir esse medo, esses sintomas de trauma? Tá? Tem possibilidade? Então vamos falar um pouco do que é resiliência, tá? Promovendo a resiliência é uma das possibilidades. A resiliência é um termo que vem da física, tá? Que é a capacidade, na física se fala que é a capacidade do material esticado, amassado, quebrado, de voltar para o mesmo lugar, de voltar para o mesmo estado anterior. Tá? Vem da física. O que a gente pode pensar nas ciências humanas, nas ciências biológicas? É uma forma da pessoa se recuperar, é uma forma de dar a volta por cima, de ressignificar o problema. Né? E quando eu falo ressignificar, não é eliminação. Né? Nas ciências humanas a gente não vai pensar em que a gente vai passar uma borracha e faz de conta que não aconteceu. Não. É ressignificar e às vezes é ressignificar ainda melhor. Né? É poder pensar em mudanças para a nossa qualidade de vida. Tá? Outra coisa que eu gostaria de frisar é que ela não é inata, ela pode ser desenvolvida, essa capacidade. A partir de como? Que influências que ela sofre, que ela tem? Os fatores de risco, que alguns eu estava falando antes, por exemplo, dos medos, do que intensifica o medo da recidiva, tá? De vulnerabilidades e tal. Os fatores de proteção, pensando lá nos grupos, no apoio social, no vínculo com a equipe. E as estratégias de enfrentamento. O que seriam as estratégias de enfrentamento? Aqui, gente, eu coloquei nessa lâmina,
as principais, as que são mais faladas, mas eu coloquei, elas são todas, aqui elas estão separadas, mas elas não são assim separadas dentro da gente. Ora a gente usa uma, ora a gente usa outra, ora a gente tem condições de usar uma, às vezes a gente tem que ser incentivado para usar algumas que sejam mais positivas, tá? São mecanismos de defesa que a gente utiliza para poder se proteger ou tentar se defender de eventos estressores. Então eu vou falar rapidamente sobre elas. A ação agressiva é a gente reagir com agressividade, bem resumido mesmo. O evitamento, distração, eu vou juntar, que é você evitar falar sobre o problema, não quero falar, não quero pensar, vou olhar para outro lado, tá? A busca por apoio social e religioso, que também a gente pode considerar espiritual, tá? Que é essa busca no apoio na família, nos amigos, buscar uma um sentido para a vida, tá? Ação direta, bom, tem que fazer quimioterapia, doutor? Então tá, e vamos lá, me explica como é que é esse tratamento, como é que vai ser, o que vai acontecer, né? É encarar de frente. A inação é ficar passivo, né? Não reagir. A aceitação, nesse caso aqui, o termo aceitação eu estou usando como uma aceitação passiva, de o que tiver que ser feito eu vou fazer, mas eu também não participo, né? A expressão emocional, que é chorar, ficar com raiva, expressão emocional. A reavaliação e planejamento cognitivo é a gente ressignificar, é a gente repensar, reformular, redefinir o problema, muitas vezes até promovendo qualidade de vida. Se viu, então, nas pesquisas que a reavaliação e o planejamento cognitivo, esse último, a busca por apoio social e religioso, tá? E a ação direta são as estratégias de enfrentamento que mais promovem uma resiliência, tá? Uma melhora. Então, também para a gente poder pensar como poder ajudar, como poder promover e desenvolver essas estratégias. Tá? E a atenção primária? Que instrumentos e dispositivos nós poderíamos ter para promover essa recuperação, essa resiliência, para acolher essa pessoa que está com medo, né? Que está se recuperando? Existem vários, eu coloquei aqui alguns exemplos. Tá? Nós temos a valorização do vínculo, que passa segurança. Tá? O trabalho interdisciplinar, que nesse caso eu gostaria de frisar, principalmente não só com o compartilhamento de experiências, né? Mas a sensação de não estarmos sozinhos, porque quando a gente trabalha com casos complexos, com casos delicados, a gente precisa também saber que a gente não está sozinho, que a gente pode contar com o apoio um do outro. Articulação em rede, né? Buscar esses pontos de apoio dentro do nosso território, inclusive. Então, tem o cuidado longitudinal e do território. Então, nós acompanhamos essas pessoas que atendemos desde o nascimento, o trabalho, a formatura, o casamento, são os filhos, ok? Essa continuidade da vida, como eu estava falando antes. Bom, as visitas domiciliares, que ajudam a gente a conhecer a realidade e promover mais vínculo. O projeto terapêutico singular, tá? E quando eu falo do projeto aqui, não é um plano terapêutico onde a gente vai dizer, olha, você vai ter que caminhar, você vai ter que ir para o grupo de artesanato e de apoio. Não, é poder construir, pactuar junto com a pessoa que a gente está atendendo, o que combina mais com ela, com o que ela se identifica, né? É fazer esse projeto junto, projeto de vida, tá? E inclusive isso valoriza muito mais o desenvolvimento, a promoção da autonomia da pessoa que a gente está atendendo. Os grupos de convivência, como eu estava falando, nós temos muitos, né? Depende da realidade, mas é importante a gente pensar em como desenvolvê-los, porque eles são muito importantes, né? Do apoio social e psicológico, né? Os grupos de convivência, apoio psicológico, artesanato, relaxamento, cuidados com a saúde de mulheres. Aqui nós temos aqui em Floripa nós temos muitas experiências positivas nesse sentido. E eu gostaria de saber muito como é que é a realidade de vocês também. Bom, essa lâmina é uma lâmina que foi cedida pela professora Jadete Rodrigues Gonçalves, que é uma professora aqui da UFSC, e eu gosto muito dessa lâmina, eu pedi para ela. Tá? Por quê? Porque quando a gente vai atender, encontrar, acolher, nós temos também que considerar a nossa subjetividade, que existe um encontro ali de duas ou mais pessoas, tá? E aqui, essa lâmina é representando nós, profissionais de saúde, e também as pessoas que a gente vai atender. Essas dimensões que estão ao redor, assim como muitas outras, são dimensões assim que nos acompanham o tempo todo. Então acho que é importante a gente parar e pensar na hora que a gente vai encontrar e acolher como é que nós estamos, como é que está a nossa saúde, como é que é a nossa história de vida, as nossas crenças, ideologias, como estão os nossos projetos de vida, né? A nossa cultura, as nossas expectativas, se a gente está melhor, pior, como é que vocês estão hoje?
no dia de hoje, né? Pensando nessas dimensões, esse encontro vai influenciar. E também gostaria de frisar nesse sentido, de que é muito importante que a gente esteja também muito abastecido, que a gente pense em se abastecer para poder encontrar e abastecer quem a gente cuida. Tá, ressignificando. Bom, considerando o trauma, considerando o medo da recidiva, toda essa relação, tudo isso é uma crise, né? Que envolve muitas vezes mal-estar, que muitas vezes envolve sofrimento, mas que tem um outro lado também. Pode ser uma oportunidade de crescimento, de mudança e de melhoria da qualidade de vida. Eu até deixei uma figura aqui nessa lâmina que eu achei muito interessante, que é a palavra crise em chinês, tá? Que é a soma de duas palavras, perigo e oportunidade. Acho que bem interessante relacionado ao que a gente está trazendo. Então, assim, pensando nessa situação de que a gente entrar em contato com a dor, entrar em contato com a morte, poder reformular tudo isso, poder se reerguer e pensar na nossa vida, né, tanto da pessoa que a gente atende, como pensando na vida da pessoa que sobreviveu ao câncer, eu gostaria de finalizar trazendo trechos, na verdade, de um texto do Rubem Alves, que muitos de vocês devem conhecer, né, que ele é escritor, ele é teólogo, é professor, é psicanalista, muitas coisas, que esse texto, bom, o título está aí, A Morte como Conselheira, né, podendo pensar nessa ressignificação, nessa possibilidade de mudança. E antes eu queria uma coisa que eu não gostaria de esquecer. Quando a gente vai atender, a gente também tem que cuidar muito com a nossa ansiedade de que não é... Bom, então então eu vou ter que promover a ressignificação do meu paciente, ele vai ter que mudar, dar a volta por cima, como é que eu faço, como é que eu vou resolver? Gente, cada um tem o seu tempo, algumas pessoas vão reagir mais rápido, outras vão precisar de mais tempo, dependendo da história de vida, de todas aquelas dimensões que eu estava falando para vocês. Então, o mais importante é que a gente esteja aberto para estar do lado, para ouvir, para acolher e ir construindo, né, montando de novo esses tijolinhos com a pessoa que a gente atende. Então, bom, voltando aqui, vamos finalizar então com esses trechos do texto do Rubem Alves. Não. A morte não é algo que nos espera no fim. É companheira silenciosa que fala em voz branda, sem querer nos aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos convidando à sabedoria de viver. O que ela diz? Coisas assim. Bonito crepúsculo, não? Veja as cores como são lindas e efêmeras, não se repetirão jamais. Talvez você seja como o crepúsculo. É preciso viver o instante. Não é possível colocar a vida em uma caderneta de poupança. O que você está esperando? Como se você estivesse à espera de algum evento que vai marcar o início real da sua vida. Formar, casar, ter filhos, separar, descobrir o verdadeiro amor, ficar rico, aposentar. Como se os seus instantes presentes fossem provisórios, preparatórios, mas eles são a única coisa que existe. A branda fala da morte não nos aterroriza por nos falar da morte. Ela nos aterroriza por nos falar da vida. Na verdade, a morte nunca fala sobre si mesma. Ela sempre nos fala sobre aquilo que estamos fazendo com a própria vida. As perdas, os sonhos que não sonhamos, os riscos que não tomamos por medo, os suicídios lentos que praticamos. A morte tem o poder de nos colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Longe do seu olhar, somos prisioneiros do olhar dos outros e caímos na armadilha dos seus desejos. Deixamos de ser o que somos para ser o que eles desejam que sejamos. Houve um tempo em que o nosso poder perante a morte era muito pequeno e por isso os homens e as mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e tornar-se sábios na arte de viver. Hoje o nosso poder aumentou. Nos tornamos surdos às lições que ela pode nos ensinar. Ela nos convida a contemplar a nossa própria verdade. E o que ela nos diz é simplesmente isso. Veja a vida. Não há tempo a perder. É preciso viver o agora. Não se pode deixar o amor para depois. Carpe diem. Então vamos aprender com isso, né? Muito obrigada. Eu e a Senina agradecemos muito a atenção de vocês. Sênia e Mariana, a primeira pergunta é do pessoal de Benedito Novo. E eles perguntam: gostaríamos de saber se tem um método para evitar o câncer de mama. Então, vamos lá. Benedito Novo é do lado da minha casa, eu sou de Timbó, um abraço para vocês. Então é o seguinte, tentando responder, na verdade a gente sabe que o aumento do risco de câncer de mama se deve à nossa taxa de fertilidade menor. Então
Então, já em 1713, um médico italiano chamado Bernardino Ramazzini viu que as freiras tinham muito mais câncer do que as mulheres na cidade de Verona, na Itália. 1700 e pouco. Isso, em 1926, uma médica na Inglaterra também associou a diminuição do número de filhos, né, com o aumento do risco de câncer de mama. E acho que todo mundo percebe isso, né? Eu já tive 2 filhos antes dos 30, a Mariana já passou dos 30 e não tem nenhum. Então, essa geração agora e as gerações anteriores estão tendo menor número de filhos, mais tarde, e parece que essa redução essa taxa de fertilidade é um dos fatores do risco de câncer. Nós queremos mudar isso? Provavelmente não. Né? Proteger do câncer de mama tendo mais filhos, amamentando mais, até tudo bem. Mas essa provavelmente é a razão. A gente não sabe de outros fatores de risco. Usar terapia de reposição hormonal também aumenta o risco de câncer de mama. Então ela tem que ser limitada a 2, no máximo 3 anos naquele período da menopausa. Então, assim, é ter uma vida saudável, fazer atividade física, sim, dormir bem, aquele equilíbrio, né, da vida para a gente evitar o câncer. Mas não tem uma fórmula. Legal. O pessoal de Itaiópolis, então, boa tarde, disseram que eles têm algumas dúvidas. Que tem uma paciente, um caso específico, uma paciente estava com câncer, fez químio, fez rádio e ela aumentou muito o seu peso. É indicado dieta, uso de shake, inibidor de apetite? Com a utilização desses recursos, a saúde pode ser prejudicada? A gente mostrou ali aquela lâmina, né, de como a dieta, a atividade física e o tabagismo, né, também influenciam negativamente, né, se for esse ganho de peso, essa falta de atividade física, até na quantidade e na qualidade de vida do paciente, sim. Então, o que está recomendado realmente são intervenções dietéticas, aumento do nível de atividade física, mas como a Mariana lembrou, pactuar com o paciente, ver lá o que ele gosta de fazer. Não vai mandar ele fazer academia, né, se ele não tem perfil para isso. Mas eu esteja uma faxineira, trabalho o dia inteiro no braçal, vai precisar fazer mais atividade física? Não. Aí talvez seja uma intervenção mais comportamental, vai ter que conhecer bem a pessoa e combinar com ela, mas tem efeitos negativos sim, em todas as doenças crônicas, não é só o câncer, né? A própria doença cardiovascular, o diabetes, hipertensão, a obesidade é um fator de risco terrível. O pessoal de Itaiópolis, mas aí de uma outra unidade, eles falam o seguinte, que na unidade deles, uma paciente fez a vacina HPV na rede privada e agora no preventivo o resultado foi de células indefinidas. A vacina tem alguma influência nesse resultado, sendo que a paciente tem 30 anos e faz exame anual? Eu não sei nem porque ela recebeu vacina aos 30 anos de idade, né? A recomendação é para meninas de 12 e 13. Ela fez, pagou, mas está contraindicada até fazer esse tipo de vacinação, porque ela já deve ter tido contato com a HPV. Então a vacina é para meninas virgens de qualquer tipo de contato sexual, por isso que é feito com 12, 13 anos, né? Então não tem indicação, não tem por que ter feito a vacina nela, mas eu acho que não tem nenhuma alteração celular, né, no nível. Tem que realmente ver, porque ela já teve HPV, provavelmente 90% das mulheres têm HPV, 4% ficam doença crônica, né, e dessas poucas têm câncer. Mas assim, essa vacina não tem nada a ver e nem tinha que ter sido feita, ela gastou dinheiro à toa. Bem, por enquanto ainda não tem mais perguntas, o que eles falaram ali vocês podem acompanhar se quiserem, então muito legal, parabéns, né? Legal. Agradecendo, muito bom o tema, então o pessoal de Três Barras também comentou. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode ser dos 2 temas, né, que a gente tratou aqui hoje, podem, né, mandar pra gente ou também depois solicitar uma teleconsultoria, caso o tema, né, a dúvida surja depois. Vamos ver que tem um pessoal aqui digitando. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade também. Eu acho que assim, o CEPOM começou essa semana a ligar para os pacientes para começar. A gente começou um piloto aqui no Distrito Sanitário Leste, que é onde a Mariana trabalha, que é aqui na área da Lagoa, da Barra da Lagoa. Na verdade, é onde o CEPOM está sentado, né, em Itacurubi. E a gente está chamando esses pacientes com mais de 5 anos de diagnóstico de câncer de mama, entregando o resumo do tratamento, a cartinha para atenção primária, e a receptividade, para nossa surpresa, foi das melhores possíveis. Ai, que bom, eu estou de alta do CEPOM, ai, que bom, eu quero dar vaga para outra mulher entrar, para ter o mesmo tratamento bom que eu tive. E elas estão encantadas com a possibilidade de serem cuidadas, né, próximo à sua casa. A gente está levando essa ideia também para o secretário de saúde no próximo mês, porque o CEPOM precisa liberar. O CEPOM, como eu disse, tem 40 anos, mais de 35 mil vidas passaram por lá e a gente nunca deu uma alta.
Então agora a gente começou esse processo, então preparem-se, comecem a estudar o assunto que vocês vão receber esses pacientes. Porque é necessário, né? Totalmente. É necessário, é possível e é aquele significado que a gente estava trazendo, né? De por que talvez elas tenham reagido de forma tão positiva, né, Sene? Porque é significado de estarem melhores, de não precisar mais estar num lugar de alta complexidade, de poder ser cuidado dentro do território, né? E foi todo um processo, 2 anos, quando a Sene falou disso, eu até escrevi para o Instituto Nacional, vou cuidar de sobrevivente. Você está preocupada com o problema de primeiro mundo. Eu falei, tá bom, mas eu sou teimosa, né? E em janeiro saem os resultados que a nossa sobrevida de câncer de mama tá igual ao do Canadá, tá igual ao primeiro mundo. Então, assim, eu estava certa 2 anos atrás. E teve resistência dentro do próprio CEPOM. Será? Você pode fazer o projeto, mas vai dar errado. Eu, bem teimosa, bem quietinha, fiquei lá estudando e preparando os próprios pacientes, o grupo lá, a Gama, que as mulheres mastectomizadas tem um grupo lá, e levando. E os próprios médicos também. E hoje não, estão felizes. Todos os médicos estão subindo na minha sala e trazendo mais e mais prontuários pra gente dar alta. Os pacientes estão felizes. Então, assim, ufa, o que a gente até ficou com medo, né, que estava se avorando, é um problema de saúde, é um problema de saúde pública e que a gente vai conseguir. E eu confio, e eu sempre digo, teve um case de sucesso com a atenção primária, né, na questão do tabagismo aqui, e eu acho que vai funcionar e para eles vai ser muito melhor. É iatrogênico ficar dentro do CEPOM. Certo. O pessoal de Uruçanga, então, fala o seguinte: o que me preocupa é a demora do atendimento após uma mamografia com alteração. Também elogiaram a palestra. Exatamente, eu acho que esse é um dos grandes gargalos e que eu digo que a gente vai ter que empoderar o usuário para ele reclamar quando não conseguir, porque isso é uma obrigação do gestor, né, da Secretaria de Estado da Saúde de pactuar os exames de média complexidade. Deve precisar de uma biópsia ou de uma mamografia com uma localizada ou até repetir o exame, né, ou precisar de uma ressonância. Então, esse é o papel do gestor. Para que vocês têm o secretário de saúde? Para que a gente tem, né? Eles é que tem que pactuar essas metas. A Secretaria tem que financiar melhor isso, né? Em Florianópolis demora 24 horas para ter uma mamografia. A biópsia um pouquinho mais, mas funcionou, porque a gente está aí 3 anos batalhando. Então, empoderem essa paciente para ela botar a boca no trombone. O gestor tem que se adequar a isso. Então, não tá na hora do SUS ser redondinho, a gente ter comunicação da primária com a secundária com a terciária com a primária. Então, isso é trabalho em rede. Nós temos portaria de já 5 anos, 2010, falando que a gente tem que trabalhar em rede, se comunicando, tendo cada um fazer o seu pedaço, cada um tem o seu valor, mas a gente tem que empoderar o usuário. O SUS que a gente quer tem que ser construído ainda pelo povo. A gente não pode delegar isso para o partido político e o SUS não é do governo, o SUS é nosso, o SUS é do povo. Então esse povo é que tem que ajudar a construir. Eles continuam comentando, o pessoal de Uruçanga, que eles tiveram uma paciente que foi diagnosticada em novembro e o atendimento foi apenas em março. Né? E daí eles falando que agora ela já fez cirurgia, está em tratamento, mas e questionando, né, justamente a demora. Sim, que é um dos propósitos do projeto, né? Que essa demora não aconteça. Que não aconteça, mas aí a gente tem que empoderar o paciente, a gente tem que cobrar dos nossos gestores, né? Parar de ser passivo. Então o SUS é uma construção coletiva, o SUS não é um presente dos governos pra gente. A gente tem que parar com isso, foi construído na década de 70 e 80 e a gente tem que continuar essa construção. O câncer é uma doença, né, que está crescendo com o nosso envelhecimento populacional, com exposição aos fatores de risco, e a gente tem que construir um sistema de saúde bom para os pacientes. Eu fiquei dúvida que, assim, o atendimento que o pessoal de Uruçanga traz foi apenas em março um caso na alta complexidade, é isso? Ou na secundária, Na secundária, é isso? Pessoal, se vocês estiverem ouvindo, puder digitar, ver se eles ainda estão na Porque daí sala. também é uma das propostas, né? Poder que as pessoas que precisam realmente de um tratamento possam chegar... Então, só que para isso o governo brasileiro fez uma lei dos 60 dias. Então o hospital terciário tem que em 60 dias resolver o problema do câncer. Só que não fez nenhuma lei da primária para a secundária, que é o grande gargalo, é o mau financiamento da atenção secundária, é a coisa de pagar por procedimento. Isso é uma questão de gestão, é uma questão errada de gestão no Brasil, que a atenção básica é paga per capita, então o teu secretário ganha o dinheiro para o montante de pessoas que ele tem que cuidar, né? Mas a atenção secundária ainda é pagamento por procedimento, que gera grandes distorções. Mas é que a gente tem que cobrar isso dali, porque senão para o câncer não é uma doença resolutiva na atenção básica. Não é, e ponto, porque precisa de tecnologia, tem que olhar a célula no microscópio, tem que fazer a biópsia, precisa de colonoscopia, de endoscopia. Então eu preciso de uma atenção básica conectada com a secundária que ajude na solução de uma suspeita de câncer. Eles falaram ali que a paciente acabou sendo atendida em Florianópolis
que eles tiveram dificuldade de encaminhá-la, né? Então, cobrem do seu secretário de saúde que faça essa vinculação, né? Então, aqui a Secretaria de Estado é que tem que dar esse tipo de resposta, né? A primária é a obrigação de cada município, mas essa atenção é regional. Claro que uma cidade pequena, né, Benedito Novo não vai ter um tomógrafo, não vai ter, às vezes, até a mamografia. Então, tem que pactuar ali com a região de Blumenau, né, Timbó, para fazer esse tipo de exame. Então, isso é questão de gestão. A gente tem que botar esses gestores para trabalhar, né? Para a gente poder dar uma melhor sobrevida aos nossos pacientes.